Olá! Que bom ter a sua companhia para essa nossa reflexão. Sabe, hoje a gente vai mergulhar num capítulo da Bíblia que muitas vezes a gente passa batido por ele, Gênesis 47. Aqui não tem mar se abrindo, não tem anjo descendo do céu, o que tem aqui é algo talvez ainda mais profundo. A fé encontrando a vida real, bem no meio da burocracia, da gestão, da sobrevivência do dia a dia. E a grande pergunta que esse capítulo joga no nosso colo é justamente essa. Como é que a fé, que parece algo tão elevado, se conecta com os nossos dias, com as nossas planilhas, com as nossas preocupações com o futuro? Como é que a promessa divina encontra o desafio de pagar as contas no fim do mês? E a resposta que Gênesis 47 parece sussurrar para a gente é simplesmente genial. A fé se torna real quando a promessa aprende a pagar boleto. É aquela espiritualidade que não foge da realidade, mas que, pelo contrário, a organiza, gerencia e santifica. Vamos explorar juntos como é que isso acontece? Para a gente entender isso bem, precisamos nos situar na história. A gente não está num momento de milagres espetaculares. O cenário aqui é de uma crise de fome global. O foco é sobrevivência, gestão e uma sabedoria muito prática que sustenta um povo inteiro. Então, o que acontece no capítulo é profundamente administrativo. A família de Jacó finalmente chega ao Egito, se estabelece na melhor terra que tinha, em Gósen. A gente vê aquele encontro poderoso entre o velho Jacó e o faraó, e, nos bastidores, está lá José, agindo como um brilhante ministro da economia, gerenciando a fome e, nesse processo, centralizando todo o poder nas mãos do faraó. E aqui está o ponto crucial, o pulo do gato. Deus não interrompe a história com uma voz de trovão. Ele está presente no silêncio, na capacidade de organização de José, na fidelidade de uma família e na providência que se manifesta através de um bom planejamento. A soberania de Deus se revela nos detalhes da nossa rotina. Agora, vamos cavar um pouquinho mais fundo? O que a gente pode aprender com os detalhes dessa história, hein? O que as grandes vozes da história da igreja viram nessas cenas que parecem tão simples? A escolha de Gósen, por exemplo, não foi um mero acaso. Como um estudioso como Calvino perceberia, ali existe uma proteção divina estratégica. Era uma terra fértil, mas que era meio desprezada pelos egípcios. Isso permitiu que Israel vivesse no sistema do Egito, dependendo dele para sobreviver, mas sem se misturar a ponto de perder a própria identidade. É uma aula sobre estar no mundo sem ser do mundo. E a cena no trono, nossa, é de arrepiar. Pensa só. Um pastor idoso, um peregrino, abençoando o faraó, o homem mais poderoso do mundo. O que isso nos mostra? Como bem observou Matthew Henry, isso revela que a autoridade espiritual que vem da promessa de Deus é muito superior a qualquer poder terreno. O trono parece imenso, mas a aliança com Deus, essa é infinitamente maior. A competência de José é outro ponto central. Spurgeon, por exemplo, amava este capítulo porque ele mostra que uma espiritualidade genuína não nos torna alienados, sabe? Pelo contrário, ela produz competência real. A sabedoria de José para administrar uma crise não era um dom secular separado da fé dele, era um fruto direto dessa fé. Mas a Bíblia é honesta. Ela não esconde as tensões. Por um lado, José é um salvador. Sua gestão inteligente salva milhões da morte. É um ato de misericórdia. Por outro lado, o sistema que ele cria é extremamente centralizador, colocando toda a terra e o povo sob o controle do faraó. E isso, sutilmente, acaba preparando o cenário para a futura escravidão de Israel. A Escritura nos apresenta os fatos sem maquiagem, exigindo de nós discernimento. Essa complexidade toda em José nos leva para uma leitura ainda mais profunda. Ele é visto como um tipo, uma pré-figuração de Cristo. Mas o que realmente ilumina o Evangelho não são apenas as semelhanças, e sim, principalmente, as diferenças. E o contraste, ele é fundamental. Pensa bem, José salva o Egito ao concentrar todo o poder em suas mãos, e nas do faraó. Jesus salva a humanidade ao esvaziar-se de si mesmo, entregando seu próprio poder na cruz. José preserva a vida física das pessoas através do pão. Cristo nos dá a vida eterna através do seu corpo, o pão da vida. Este capítulo nos prepara para entender que o Messias não poderia ser só um José melhorado. O plano de Deus era algo totalmente novo. E então, como é que a gente traz tudo isso para a nossa jornada hoje? Como aplicamos as lições de Gênesis 47 à nossa fé cotidiana, do dia a dia? As lições são bem diretas e práticas. Primeiro, fé não é inimiga do planejamento. Segundo, espiritualidade se manifesta também numa vida organizada e bem administrada.
E terceiro, e talvez o mais importante de tudo, Deus não age só nos grandes eventos. Ele está profundamente presente na nossa rotina, no nosso trabalho, na forma como a gente gerencia nossos recursos. Já perto do fim de sua vida, Jacó diz ao faraó que seus dias foram poucos e maus. Isso parece só um lamento, né? Mas é muito mais. É uma declaração de fé. É como se ele estivesse dizendo: minha vida foi difícil, mas eu sei que este lugar, o Egito, com todo o seu conforto, não é o meu destino final. Isso é a teologia do peregrino, a consciência de que estamos apenas de passagem. E assim, a reflexão final que este capítulo nos deixa é esta: como é que a gente pode viver bem no nosso Egito de hoje, com as nossas responsabilidades e desafios, sendo gratos pela provisão de Gósen, o lugar de refúgio que Deus nos dá, mas sem nunca confundir essa estadia temporária com a nossa verdadeira pátria, a Canaã celestial. Que possamos encontrar a presença de Deus no silêncio, na gestão e na fidelidade de cada dia.